Porque Deus fez o que a lei, enfraquecida pela carne, não pôde fazer, enviando o seu Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Nós fomos justificados pelo seu sangue. Ele carregou o pecado de muitos e intercede pelos transgressores. As coisas velhas se passaram. E agora tudo se fez novo. Sim, Ele vive. Extravagante amor. Domingo passado comecei uma palavra, a princípio seria domingo passado, mas eu não consegui terminar. Eu falei sobre convicções que todo cristão deve ter. E eu só falei sobre 2 convicções, e faltou a última, e a última é muito importante. Então eu gostaria de dar continuidade, mas para dar continuidade eu preciso trazer só relembrar quais são as 2 primeiras, convicções. Então já queria te convidar a ouvir essa palavra. Se você não esteve aqui domingo passado, a ouvir essa palavra de domingo passado, que se chama Convicções que todo cristão deve ter, que se encontra em Romanos capítulo 8, versículo 28, um texto muito conhecido que Paulo escreveu. Esse capítulo 8 de Romanos é um capítulo muito especial, onde Paulo vai discorrendo sobre coisas da nossa fé, bases da nossa fé, e tem coisa que ele fala que nós não sabemos. Por exemplo, acho que no versículo 26, ele fala, nós não sabemos orar como convém, por isso que o Espírito nos ajuda, e tem muita coisa que nós não sabemos, mas no mesmo tempo ele fala que tem coisa que nós sabemos, e quando ele fala sabemos, eu tenho certeza, e isso eu não tenho dúvida. Tem muita coisa que nós temos dúvida na vida, mas isso eu não tenho dúvida. E eu queria relembrar para você esse texto, que ele começa falando assim, Romanos 8, 28, na versão NVI, por favor. Diz assim a palavra de Deus: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vou repetir, ele fala, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem, não é que todas as coisas são boas, ou que Deus faz todas as coisas serem boas, não, ele fala o seguinte, eu tenho convicção, nós que cremos em Deus, temos a convicção, a certeza de que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Por que eu coloquei aqui convicções que todo cristão deve ter? Porque Paulo começa o texto exatamente dando essa afirmação, eu tenho certeza, nós sabemos, mas que convicção, que certeza são essas daí? Primeiro, é a primeira parte do versículo, sabemos de que Deus age em todas as coisas. Deus age, está agindo, trabalhando sempre, mesmo quando você não percebe, mesmo quando você não vê, seja
Não sei se você já passou por essa experiência de estar passando por um problema, uma situação muito difícil. Você fala, cadê Deus? Será que Deus não está vendo? Será que Deus não está agindo? Por que Deus está permitindo? Por que? E Deus, ou você ora e parece que Deus não está fazendo nada. Quantas vezes nós passamos, experimentamos isso, parece que Deus não está fazendo ou não está agindo, mas Paulo, ele traz uma confirmação, ele fala, não, eu não tenho dúvida, independente da circunstância ou da situação, eu sei que Deus age em toda a situação. Essa é a primeira convicção. Ele age numa situação difícil, numa tragédia, ele age em qualquer situação, numa enfermidade, numa perda, numa morte, ele age em todas as situações. Essa é uma convicção que todo cristão precisa ter. Se você, eu tive uma situação delicada com meu filho, eu estou tendo uma situação delicada no meu casamento, eu perdi o emprego, eu estou tendo uma situação, passando por uma situação financeira, você precisa ter uma convicção. Se você crê, se você acredita em Deus, se você tem fé, você precisa nunca duvidar de que Ele está agindo, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não percebe. A primeira convicção é essa: Deus age em todas as coisas. Esse daí eu citei um texto que se encontra em Isaías 64, versículo 4, que diz: desde os tempos antigos ninguém ouviu, e nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu, outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então Deus está agindo, Deus está trabalhando. Nunca, desde os tempos mais antigos, nunca se ouviu falar de um Deus além do meu Deus, do teu Deus, do nosso Deus, que trabalha, que age em todas as coisas para aqueles que o amam. Amém, meus queridos? Segunda convicção, que Deus age em todas as coisas para o bem. Primeiro, Deus age em todas as coisas. Eu sei que Deus age em coisas pequenas, coisas grandes, em coisas boas, em coisas ruins. Por pior que eu esteja vivendo experiências, tragédias, eu não tenho dúvida mais que Deus age, que Deus está agindo. Mas eu tenho que ter uma outra convicção: Ele vai agir, ou Ele está agindo para o bem. Deus nunca age para o mal. Deus quer o meu mal. Peraí, não, quem quer o teu mal é o inimigo. Quem vem para matar, roubar e destruir é Satanás, não é Deus. Deus deve estar contra mim. Não, Deus é por você. Deus, Ele te ama, Ele quer te ajudar, Ele quer gerar algo de bom, Ele quer fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Nas coisas pequenas, aconteça o que acontecer, Deus sempre fará algo que irá contribuir para o seu bem. Eu dei exemplo aqui, porque às vezes é muito confuso isso. Por exemplo, a tragédia, eu dei exemplo no domingo passado, aquilo que aconteceu lá na praia, lá no litoral norte, um monte de gente perdendo casa, gente perdendo vida. Deus que agiu, Deus que quis aquilo. Não. Isso, nós estamos no mundo mal. O pecado trouxe tragédia. Em Romanos fala que a natureza geme. No próprio capítulo 8 de Romanos, fala que toda a criação, que toda a natureza está gemendo, ela está com dores de parto, ela está desesperada, esperando a redenção dela. Terremotos, maremotos, todas essas desgraças, na verdade, é a natureza que foi criada de uma maneira perfeita, mas quando o pecado entra, o pecado não só traz prejuízo para o homem, mas traz prejuízo para a natureza. Então nós temos desastres, nós temos coisas terríveis, que não é Deus que quer, não é Deus que manda. Pelo contrário, o pecado, a desobediência do homem, a rebelião do homem gerou isso. Agora Deus é tão maravilhoso, tão amoroso, tão bom, que Ele usa até essas coisas para o bem.
Ele faz com que coisas, que tragédias, que situações terríveis, que o inimigo fala assim: ah, tá vendo? Eu destruí, eu estou ganhando, eu estou arrebentando, eu destruí tal vida. E Deus está por trás falando assim: você nem imagina o que eu estou fazendo. Dessa tragédia vai surgir uma história, um testemunho que vai salvar muita gente. E daí acontece, eu dei exemplo da vida do próprio Jó. Satanás chega lá: sabe por que Jó te serve? Sabe por que Jó não sei o quê? É porque o Senhor cerca ele, faz tudo de bom, ele tem filho, ele tem dinheiro, ele tem tudo. Começa a prejudicar ele. Você vê que Deus, não é Deus que prejudica. Deus fala assim: eu te dou permissão. O prejuízo não vem de Deus. Deus permite que Satanás toque. Daí Satanás toca nos filhos, toca no dinheiro. Jó perde família, perde 7 filhos, perde dinheiro, perde tudo que ele possuía, perde o convívio, perde a sua saúde. Ele vai de 100 a 0 em questão de 1 dia, 2 dias. E ele começa a passar um tempo terrível. O inimigo está lá. Daí às vezes o inimigo está assim: ah, Deus, você nem imagina que na verdade eu sabia que ele não ia murmurar, mas o que eu queria mesmo era destruir a vida de Jó. E Deus está lá: tá bom, então vamos continuar. E está lá um amigo, em vez de ajudar, está lá só colocando espinho mais Jó, e Jó sofrendo, e Satanás com certeza rindo. Aí Jó, continua servindo Deus, aí vê, olha o que Deus permitiu. Assim como muitas vezes eu e você sentimos: o que adianta você ser fiel? O que adianta fazer isso? O que adianta? Olha aqui, e Deus está permitindo você passar por tudo isso. E Deus está lá, fazendo o quê? Agindo. Só que ninguém está percebendo, ninguém está vendo. Enquanto Jó acha: minha vida acabou. Enquanto Satanás acha: eu venci. Deus está trabalhando, Deus está agindo, e no final, a gente só sabe porque ficou escrito, e é uma das histórias mais tremendas. Então, de uma das maiores desgraças da história, Deus traz uma das maiores lições para o povo dele, que é a história de Jó. Deus faz, e no capítulo 42, versículo 5, eu não sei, coloca aí, Jó 42, versículo 5 ou 4, Jó 42, 4, vê o 4, daí se não for vai para o 5. Jó fala, depois de ter tido a revelação que eu falei domingo passado, dele ter visto a grandeza de Deus, a majestade, o poder de quem era Deus, depois de tudo aquilo que ele viveu, a desgraça, as perdas. Aqui Deus não tinha restaurado tudo, Deus só tinha trabalhado com ele. Deus estava agindo no sofrimento, fazendo o quê? Se revelando a ele. Porque, como eu falei, muitas vezes nós conhecemos Deus, o Deus poderoso, grandioso, Deus majestoso, é nesses momentos de dificuldades, é na tempestade, é na cova dos leões, é no deserto. Jó fala o seguinte: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, eu já tinha eu já frequentava a igreja, eu já sabia algumas coisas do Senhor, mas agora os meus olhos te veem, agora eu vejo o Senhor de uma maneira diferente, agora eu sou outra pessoa, agora eu tenho uma experiência, agora eu sei quem tu és, agora depois de tudo isso, nada mais abala a minha vida, porque eu sei
em quem creio, eu sei em quem a minha fé, a minha segurança está depositada nele. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. É isso que Jó está falando. Daí depois desse momento, vem Deus. Já trabalhei, eu agi, Jó sofreu, foi complicado, o inimigo estava dando risada, um monte de gente achando que era o fim, mas a última palavra sempre vem de Deus, e Deus fala: Jó, agora eu já trabalhei, eu já agi, eu já cumpri, eu já fiz o que eu queria ter feito em você. Agora você tinha 7 filhos, eu vou te devolver 14. Você tinha quanto de riqueza? Eu vou te dar 2 vezes mais. E daí eu fico imaginando uma dessa, o inimigo assim: não era isso que eu tinha imaginado, não era isso que eu tinha planejado. Mas a minha vida, a história de Jó, a história de cada um de nós, não está nas mãos do inimigo, não está na mão de pessoas, está na mão daquele que trabalha para aqueles que nele esperam, está nas mãos daquele que criou os céus e a terra, está na mão daquele que age em todas as coisas para o bem. Não foi só na vida, para você ter convicção disso, meu querido, porque muitas vezes nós passamos e cada vez mais nós temos passado por situações no mundo mal, onde pessoas cada vez mais se tornam más, se tornam egoístas, se tornam insensíveis, onde cada vez mais existe mentira, traições, existe mais, onde existe a maldade, nós somos feridos, nós somos machucados. Mas eu quero mostrar, e às vezes a gente fica assim: tá vendo, eu nunca vou ser feliz por causa do outro, porque fizeram, porque deixaram de fazer, olha o que aconteceu comigo, olha o que meu pai fez, olha o que minha mãe fez, olha o que meu irmão fez, olha o que meu ex-marido fez, olha o que meu namorado fez, olha que não sei quem fez, como se ele, ou ela, ou eles determinassem a tua história. Não, quem determina a tua história é aquele que trabalha em todas as coisas para o bem. Olha o que José fala, depois de passar por diversas tribulações. Você conhece a história de José, né? Eu não vou precisar perder tempo aqui. José, ele estava na segurança da sua família, era o filhinho predileto do pai, mas por causa disso seus irmãos tinham ciúmes, seus irmãos não aguentavam, porque Deus tinha um plano na vida dele. Falou: olha, e dava sonho para ele, e ele era mimadinho, era novinho, e ficava contando os sonhos que Deus tinha dado para ele. Mas numa dessas os irmãos falaram: quer ver, vamos matar, vamos fazer, não sei, não. Daí fizeram armário, bateram, jogaram ele numa cova, e a hora que iam matar, não, vamos fazer o seguinte, vamos vender ele para aquela caravana lá, que vai lá para o Egito. Daí se eles quiserem, eles matam, ele não vai sobreviver, ele morre. E José é vendido, tirado do seio familiar, vê os seus irmãos fazendo uma maldade dessa, traindo, maltratando. Que injustiça, ele podia ser mimado, mas ele estava lá levando comida. Ele vai para o Egito, e lá ele começa sendo escravo, alguém livre, que agora é uma mercadoria, é comprado, e agora tem que servir, agora tem que ser, você faz isso, faz aquilo, mas ele é bem sucedido, e ele começa a ser abençoado por Deus, mas numa trama, por causa de uma mulher que o desejou, e ele foi fiel a Deus, ele sofre mais uma injustiça, e ele perde tudo que ele tinha, ele vai parar numa prisão, e ele sofre. Imagine cada sofrimento dele. Ele ficava imaginando: por causa dos meus irmãos, se os meus irmãos não tivessem feito isso, eu não estaria aqui, eu não precisaria passar por isso. Olha quanto sofrimento, pelo menos 12 anos, de 12 a 13 anos, ele vivendo essa vida, esse inferno. Mas você sabe a história, Deus muda a sorte dele, e coloca ele numa posição
o segundo do Egito, ele nesse momento tem um momento de fome, e vem os familiares, vem os irmãos pedirem comida para ele, e você sabe toda a história, e daí ele traz a família dele, o pai dele, e ele perdoa os irmãos, só que quando o pai morre, os irmãos ficam com medo, porque fala assim, ele devia estar sendo bonzinho para a gente, por causa do nosso pai, agora, vixe, que nosso pai morreu, agora ele vai se vingar. Mas José fala algo que eu estou querendo colocar na tua cabeça. Eu não, o Espírito está querendo falar com você nessa noite. Versículo... Cadê? Versículo 50, capítulo 50, Gênesis 50, versículo 20. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Nesse diálogo, os irmãos morrendo de medo, José fala algo para eles. Vocês planejaram o mal contra mim. Vocês fizeram algo horrível. Vocês foram maus, vocês erraram. Mas, porém, entretanto, todavia, Deus o tornou em bem. Entretanto, Deus agiu em toda essa situação, em toda essa desgraça, em toda essa tragédia. Ele agiu para o bem. E olha o que ele fez. Hoje, por causa daquilo que Deus agiu, hoje por causa aonde Deus me colocou, hoje eu estou preservando a vida de Israel, do povo de Israel. Eu estou preservando a vida porque José foi o responsável do sustento. Eu falo, um dia conversando com um pastor, falando que até hoje você vai lá para Israel, eles mostram coisas, o projeto de irrigação, até não sei quantos anos atrás, o Egito ainda usava o projeto de irrigação que José desenvolveu na plantação, porque Egito é deserto, muito deserto, mas José desenvolveu um projeto de irrigação numa época de fome. Quantas pessoas tiveram a vida poupada por causa de uma trama, por causa de uma desgraça, por causa de traição, por causa de injustiça, por causa da maldade. Mas a vida de José não depende da maldade, não está ao léu, não está assim, dependendo do irmão, de uma injustiça, da mulher de Potifar, do coronel, do faraó. A vida de José está nas mãos daquele que age em todas as coisas para o bem. Agora, você é diferente de José? Eu sou diferente de José? Esses dias estava falando com a Nilva, um menininho mimado, com toda a proteção, mimado porque minha mãe e meu pai me protegiam, eu sou o filho caçula, filho mais novo, então cresci muito tímido, muito retraído. Eu vivia literalmente na barra da saia da minha mãe, vivia atrás deles, minha mãe, eles me protegeram demais, e daí vivia igreja, vivia escola, mais na igreja do que na escola, mas em determinado momento aconteceu uma situação que eu comecei a querer sair um pouquinho, e conheci uma pessoa, e me envolvi, e de repente veio uma história que eu um pouquinho antes tinha um sonho, Deus mostrava uma pessoa, uma mulher linda, mas que depois virava um demônio, e no começo eu conseguia orar e expulsar, mas com o tempo, isso daí eu tinha um sonho desse desde os 13 anos, mas com o tempo eu era essa bruxa, essa mulher que se tornava uma bruxa, ela me aprisionava, e eu ficava desesperado, eu acordava dentro de algo preso assim, mas é sonho. Imagina um adolescente sonhando, acordava com medo só,
Dependendo da hora que eu acordava, eu ia lá para a cama do meu pai e da minha mãe, ia lá para o quarto, pai, ora por mim, não sei o quê. Mas o que acontece é que eu me envolvo num relacionamento que realmente foi quase a minha ruína. Porém, aquilo que talvez o inimigo tentou para destruir a minha vida, Deus usou, falou assim, olha, o inimigo está achando que vai destruir, só que eu vou usar tudo isso para fazer esse mimadinho, esse moleque, esse menininho aí que não sabe nada da vida, eu vou aproveitar o sofrimento para fazer ele virar homem, porque ele vai precisar me servir, e ele não sabe nada da vida. Então, aquilo que o inimigo está achando que vai destruir, eu vou usar para forjar. Eu vou usar para ele aprender um pouquinho sobre a vida, porque se ele continuasse na saia da barra da mãe, se arrumasse uma pessoa, tudo certo, como que ele ia ser pastor? Não dava certo. Então aquilo que a gente acha que vai destruir a nossa vida, se a gente confiar, falar não, Deus está agindo, lá na frente, a gente vê, hoje, sabe o que eu faço? Não só hoje, mas há muito tempo, pergunto para mim, Deus, eu te agradeço por tudo que eu vivi, por tudo que eu passei. Na época, queria morrer. Na época eu achava que não teria solução. Na época, eu quero morrer. Cadê Deus? Por que Deus? E o inimigo, tá vendo? Cadê? Pastor Mário fala que vai ser pastor. Quero ver agora ser pastor. Quero ver levantado aí. E Deus assim, pode deixar que eu estou agindo. Pode deixar que eu estou agindo. Será que você se encontra nesse momento que o inimigo está falando assim, yes, eu estou vencendo. Será que você está nesse momento? Acabou para mim, não tem mais jeito. Por isso nunca dá nada certo para mim e tal. E Deus está assim, aguenta mais um pouquinho que você vai ver daqui a um tempo, você vai ver ali na frente. Aguenta, você vai ver, eu tenho uma história para você como eu tinha para José, igual eu tinha para Abraão, igual eu tinha para Isaac, igual eu tinha para Moisés, igual eu tinha para Pedro, igual eu tinha para o Marinho. Deus tem essa história para você, por isso que Ele está agindo e Ele quer que você saia daqui com a certeza de que Ele age em todas as coisas, até nessa situação, e Ele age para o bem. Primeira convicção, qual que é? Deus age em todas as coisas. Segunda convicção, Ele age em todas as coisas para... E a terceira? E a última? Que Deus age em todas as coisas para o bem. Essa é a primeira e a segunda. Terceira, Ele faz tudo isso para aqueles que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Aí ficou, peraí, então você pode sair daqui muito feliz, muito convicto, muito preocupado. Esse terceiro ponto tem uma, mas é para te levar que se você chegar numa conclusão, talvez eu não ame, ou talvez você pode falar eu amo, hoje nós vamos ver. Mas se você chegar no final, ou num determinado momento, falar assim, opa, então talvez eu não ame, eu quero dizer que hoje é o momento de você sair daqui o amando, com a convicção de que nada mais pode tocar você, destruir a tua vida, porque se você o ama, se você passar a amá-lo, se você passar realmente ser dessas pessoas que o amam,
Deus vai agir sempre ao teu favor. Ele vai sempre agir para o teu bem. Amém? Agora tem uma questão, como é daqueles que o amam. Eu queria fazer tem gente que confunde. O texto está falando que é daqueles que o amam, não aqueles que ele ama. Dá para entender a diferença? Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, não que ele ama. Por que é bom fazer essa diferença? Porque ele ama todos. Em João 3,16 fala que ele tanto amou o mundo, e esse mundo é de humanidade, ele tanto amou a humanidade, as pessoas, todos, que ele deu seu Filho unigênito para todos. Ele deu, ele ama todo mundo, mas esse texto não está falando que ele age em todas as coisas para o bem daqueles que ele ama, não. Aqui o texto está falando que ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, e aí tem uma diferença, porque nem todos o amam. João 1,11 fala que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ele veio com todo amor, ele veio porque ele amava, mas ele não recebeu o amor de volta. Romanos 1, que eu li na semana passada, a partir do versículo 18, fala lá sobre a rejeição da humanidade em relação a Deus. Fala como o povo rejeitou o conhecimento, deixaram de adorar a Deus para adorar o homem, a seres criados. Deus foi rejeitado por todos. Mas você pode falar assim, mas graças a Deus nós somos os que receberam. Porque em João 11 fala, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam. Quem recebeu Jesus aí? Amém? Glória a Deus. Então, nós somos desses que o amam. Mas eu queria primeiro deixar certo essa convicção. Isso é certeza, é convicção. Se eu não amo a Deus, Ele não age em todas as coisas para o meu bem. É matemático. Se eu amo a Deus, Ele age em todas as coisas para o meu bem. Certo? O texto está falando isso ou não? Certo? Porque tem gente que não vê o resultado do bem em meio a situações, porque ela está no processo. Talvez ela esteja no 12 anos de José, talvez ela já viveu alguns resultados, mas tem muitos outros, porque ela ama o Senhor, mas ela não consegue ver, porque ela está no meio do processo. Mas Deus está agindo, porque é promessa dele, Ele age. Agora, tem gente que não tem visto o resultado do bem em todas as coisas, nas situações, e nunca verá, simplesmente porque não ama a Deus. Dá para entender? Tem gente que fica, Deus, por quê? Deus, olha, parece que nunca dá certo, parece que não sei o quê, o Senhor não liga para mim, o Senhor não me ama, e não sei o quê. Não é que Deus não te ama, é que você não o ama, porque Ele já amou e já demonstrou que, a ponto de dar o seu Filho unigênito para morrer no teu lugar. Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. O problema não é o amor dele para com você, mas é o teu amor para com Ele. Agora, para isso, então, para entender isso, a gente precisa, para sair com uma convicção maior daqui, para a gente sair assim, agora pode ir, se acontecer qualquer coisa, eu sei que Deus vai agir. Eu tenho essa convicção, em todas as coisas ruins que acontecem comigo, e acontece. Pode perguntar para a Nilva, pode perguntar para meu pai, pode perguntar para algumas pessoas. Aconteceu uma tragédia, aconteceu uma perda
nós perdemos os nossos filhos, e uma das coisas que eu mais ministrava para a Nilva, eu não sei, Nilva, eu não entendo, mas eu sei que é para um bem. Como que pode ser? Não sei, mas eu creio que Deus, e hoje, muito depois, a gente consegue ver vários bens, várias situações que Deus fez algo maior, que a gente ficava assim, meu Deus, hoje, olha, a gente lá nem imaginava, hoje olha o que a gente vive. Negócio que tem gente que vive, vem, não, Nilva, falta um filho para você, Deus não sei o que, você nem imagina o que Deus já trabalhou, sabe, tem muita coisa que nem, a paz de Deus que excede todo entendimento, eu não entendo, mas Deus faz, de maneira que é sobrenatural, porque é promessa dele, e ele faz e algo sai, uma tragédia sai algo bom. Eu não sei como que funciona isso, é matemática de Deus, mas é promessa, e ele é Deus, e ele faz. Então não tem isso, eu estou falando isso para você, a pessoa mais próxima, então eu não tenho medo de falar. Eu passo por situações com a minha filha, a primeira coisa que eu falo para ela, descansa, entrega, porque Deus está cuidando, Deus vai agir, alguma coisa boa vai sair. Eu não falo aqui só para vocês, eu vivo isso, eu choro, eu fico triste, eu fico preocupado, de vez em quando eu começo, mas passa um pouquinho eu já começo a voltar, opa, o que você acredita? Deus, tua vida não está nas mãos, já passou, não precisa de remédio, não precisa de nada. A palavra de Deus, o Espírito Santo e a convicção do cristão é suficiente para me deixar tranquilo em toda e qualquer situação. Agora vamos lá. Quem são? A questão então para você sair daqui com convicção quem são os que amam a Deus? Será que todos nós amamos a Deus? Quem aceita Jesus o ama. Quem levantou a mão num dia de apelo o ama. A pergunta é: quem são os que amam a Deus? Será que são os que vão na igreja, a uma igreja, que frequentam uma igreja? Será que são os que falam que acreditam em Deus? Será que são os que se emocionam com o louvor, com uma palavra, ou se emocionam com a igreja, com o ambiente da igreja? Será que são aqueles que, eu amo tanto a igreja, o louvor? Será que são aqueles que trabalham, se dedicam para um trabalho? Tudo isso faz parte, mas será que são esses? Será que são os que pregam? Será que são os que tocam? Será que são os que ministram? Quem são os que amam a Deus? Vamos ver Jesus respondendo, porque tem muita gente, e eu fico cada vez mais, eu queria te dar um alerta, meu querido, cuidado com o que você ouve, com o que você vê, com o que você até replica na internet, nas redes sociais, porque eu fico com vergonha de ver algumas pessoas, e aqui, graças a Deus, se tiver um ou outro que eu relevo, e são aqueles que a gente fica vendo assim, às vezes, fala assim, deixa para lá, vamos orar para que um dia comece a entender um pouquinho sobre o que é evangelho, sobre o que é amor de Deus, porque hoje todo mundo fala. Eu fico vendo gente que não tem nada a ver com o evangelho, com a igreja, falando sobre Deus, criticando outras pessoas, criticando a igreja, criticando o pastor, criticando o líder, criticando não sei o quê, e querendo usar texto bíblico. Eu fico assim, meu Deus, isso aí precisava ter um pouquinho de noção de Bíblia, precisava ter um pouquinho, porque todo mundo hoje, o problema da internet é que todo mundo ganhou voz, todo mundo sabe sobre Deus. Daí, mas quem? Não é que a Bíblia é a autoridade, que a Bíblia fala, mas a Bíblia não é um texto isolado, porque texto fora de contexto
só serve para pretexto. Precisa ter um pouquinho. Olha o que Jesus fala, porque uma das coisas que as pessoas mais falam, esses dias eu vi o Theo Hayashi fazendo uma postagem sobre aquela artista Priscila Alcântara, que já foi gospel, já cantou, e assim como ela, tem vários, mas ela foi uma das que, né, estava com a Ivete Sangalo num trio elétrico, cantando no carnaval, fazendo e tantas coisas, e o Theo Hayashi foi lá se posicionar, porque o ano passado, ela já estava no Descende, né, que chama, e o Theo Hayashi que era o organizador, então ele ficou meio assim, pessoal, com medo das pessoas criticarem, ele foi lá falar, fez uma postagem, tipo assim, olha, é gente que apostatou da fé, e a Bíblia fala sobre a apostasia, que nos últimos dias vão ter, gente, tem um monte de pastor, gente que eu admirava, mas que está apostatando da fé, está começando a deixar se levar pelo sentimento, pelo que eles acham, que eles pensam, pelo modernismo, por tantas coisas. Daí o Theo Hayashi se posicionou e falou, ela apostatou da fé. Daí eu vi um monte de gente criticando. Esses evangélicos, esses pastores precisariam amar as pessoas. Amar. O que é amar? O que é amar? Porque esse negócio de amar já virou uma bagunça. Um dia eu preguei sobre aqui que amor não tem nada a ver com sentimento, com aprovação. O que a Bíblia fala? Porque as pessoas estão falando, gente que coloca lá, minha inspiração, minha mãe é inspiração. Pô, se a tua mãe é inspiração, então você tem que agir como ela, mas você não age como ela. Então já começa incoerência, e eu não aguento mais incoerência, e a coisa que mais existe na rede social é incoerência. Gente de igreja, gente que se falando, olha só, o que é amar a Deus? Daí não sou eu que estou falando, daí você decide quem você escolhe seguir, se é esse pessoal que fala o que é amor, ou se é o próprio Jesus, porque às vezes eles falam, olha como que Jesus age, vê como que Jesus agia. Vamos lá ver o que Jesus agia, o que Jesus falava. Abre a sua Bíblia em João 14, versículo 15, versículo 21 e versículo 23, fala de Jesus, esse Jesus que é amor, tá? E ele é amor, mas ele é um amor que ele quer gerar o bem, não bom-estar. Ele age em todas as coisas para o bem, e as pessoas estão confundindo, achando que Deus tem que trabalhar para o nosso conforto, para o nosso bem-estar. Eu sinto, então Deus tem que Deus trabalha para que eu sinta bem, que eu esteja, Deus me ama, então Ele quer que eu viva, todos os prazeres dessa vida. Peraí, todos os prazeres dessa vida vai gerar bem para você? Se você pegar todos os prazeres dessa vida e começar a fazer todos os prazeres, praticar todos os prazeres, sabe o que vai acontecer? Você vai morrer. Você vai morrer porque você vai arrebentar teu corpo, você vai, eu quero prazer, alta velocidade é um prazer. Pega o carro, sai para correr aí, peraí, não é porque é gostoso você vai fazer, peraí, tem coisa, a lei é para justamente isso, peraí, se ultrapassar isso daí, você começa a correr risco. Deus é isso, amar é isso, não, daqui para lá, você pode te prejudicar. Você achar que você decepar o teu órgão genital vai gerar prazer, peraí, não, você não tem noção do que isso vai gerar para você. Deus sabe, porque é Deus que te criou. Ele que é o arquiteto da tua vida, do teu organismo. Não, mas Deus, se Ele me ama, Ele tem que aceitar. Peraí, isso
você está falando sobre o que Deus trabalha para o teu bem, ou você quer que Deus trabalhe para o que você quer, pelo teu sentimento? Se a gente agir só pelo sentimento, a gente está morto, meu querido. Eu sinto raiva, eu sinto ódio. Se toda vez que eu sentir raiva, eu agir por causa da raiva, meu Deus, eu estaria preso. E todos nós aqui já teria cometido vários crimes. Estou mentindo ou não? Mas não posso agir por causa de sentimento. Por isso que existe lei. E Deus, por nos amar, Ele deu mandamentos, Ele deu leis, Ele deu princípio, que é para o nosso, não é para o nosso prazer, é para o nosso. E quem ama Ele? O que João 14, versículo 15, 21 e 23. O próprio Jesus falando, se vocês me amam, o que Ele fala? Vamos lá, todo mundo, se vocês me amam, puxa, esse Jesus está de brincadeira, então não é só, Ele não liga para o que a gente faz, o que a gente fala, não. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Ou eu vou me manifestar, eu vou fazer algo para ele. Versículo 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Você acha que obedecer a Jesus é algo importante? Obedecer os mandamentos de Jesus, obedecer a palavra dele é algo importante? Em um capítulo tem 3 versículos, ele repetindo, e ele estava falando para os seus discípulos. Agora os pais vão entender aqui. Será que Jesus e Deus, eles são egoístas? Porque eles querem ser obedecidos. Olha só, eles criam leis e eles querem que a humanidade lhe obedeça. Mas por que será? Quando o pai fala para o filho, não coloca o dedo na tomada, esse pai, ele está sendo egoísta? Ele está querendo o quê? Proteger o bem do filho. Ele está agindo, daí o filho está lá, ele vai lá, puxa, daí ele tenta agir, ou às vezes ele deixa o filho tomar um choque. Nossa, esse pai não ama. Não, é para o filho aprender, para perceber. O pai está agindo para o mal do filho? Está agindo para o bem. Meu querido, a resposta de Jesus é simples. Aquele que me ama, obedece, ele guarda, ele pratica os mandamentos. Por isso que Jesus lá no seu sermão da montanha, no sermão do monte, o sermão mais importante dele, ele termina falando, aqueles que ouvem essas minhas palavras, esses meus ensinos, esses meus mandamentos, e coloca em prática, e a pratica, é sábio. Eu vou comparar ele a um homem que constrói a sua casa, ou a sua vida, sobre a rocha. Pode vir o quê? Tempestade, pode vir circunstâncias, pode vir problema, pode vir dificuldade, pode vir situação, pode vir tudo, mas a casa não cai. Porque eu estarei trabalhando, agindo para o bem dessa pessoa. Porque esse que guarda os meus mandamentos, esse me ama, e eu serei uma rocha para ele. Eu vou proteger, eu vou trabalhar, eu vou agir, e mal algum, hora que chegar as ondas, elas não vão submergir esses que me amam. Quando eles passarem pelo fogo, a chama não arderá, porque
eles me amam. No Salmo 91, no finalzinho fala, porque ele se apegou a mim com amor, eu vou livrá-lo e vou dar vida longa a ele. Tem um monte de texto, meu querido, mas eu quero dizer algo muito triste. Então você já percebeu, você já pegou. Quando eu coloco que não é quem vai na igreja, porque tem muita gente que vai na igreja, mas não guarda os mandamentos. Sai daqui. Qual é o mandamento para os maridos? Qual é o mandamento para as esposas? Comigo aqui em casa é assim. Qual é o mandamento para a gente como cidadão? O que Deus fala sobre maledicência? O que Deus fala? Qual é o mandamento sobre maledicência, sobre fofoca, sobre respeito, sobre fidelidade, sobre traição, sobre respeito com autoridade, sobre honra, sobre excelência, sobre funcionários, sobre patrões, sobre trabalho, sobre tudo. Às vezes a gente frequenta uma igreja, mas sai daqui, a gente esquece de praticar os mandamentos. Aqui eu estou, Senhor Jesus, eu te amo lá como filho, não estou nem aí com meu pai, com a minha mãe. Como marido eu não amo, não respeito a minha esposa, não honro ela como vaso mais frágil. Mas pastor, você quer que seja perfeito? Não. Mas eu quero que você procure o auxílio do Espírito Santo, porque é para isso que Deus deixou o Espírito Santo. Por isso que Ele não nos deixou órfãos, porque Ele sabia que nós somos essa pessoa que não conseguimos, mas é reconhecer e falar, eu preciso melhorar. E por amor a Ele, por isso que João também na sua primeira carta ele fala, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E eu vou terminar com uma ilustração que eu tenho aprendido muito sobre o amor de Deus e a reciprocidade. O amor de Deus e a reciprocidade desse amor com o meu relacionamento com a Nilva. Essa semana foi a semana de 14 anos de casado. Nós fizemos uma viagem que a gente comprou em outubro. Uma promoção, e foi uma viagem maravilhosa. Tentei mudar a viagem por causa do meu pai não estava tão bem, mas tentei, não consegui mudar. Se fosse mudar teria que pagar o dobro do que eu paguei. Estou pagando em 10 parcelas, mas daí graças a Deus meu pai começou a melhorar, e falou, não, vai, e nós fomos. E ali eu passei 4 dias com a Nilva ali, e a gente curtindo um amor verdadeiro. E ali Deus começou a falar um pouquinho sobre esse amor dele para conosco, como deve ser o nosso amor para com Ele. Porque o amor para com Ele vai falar e vai mandar até que ponto a gente consegue, por amor a Ele, funcionar em todas essas áreas. Praticar todos os seus mandamentos, com a esposa, com o filho, com o patrão, na igreja. Escute o que eu vou falar aqui. Eu fiz essa declaração para ela, numa noite, na piscina, uma piscina quente, enquanto eu ficava no colo dela assim, ela ficava me ninando, eu boiando e ela me puxando para lá, para cá, aquela coisa bem ruim assim. E eu fiquei, acho que ali uns 20 minutos olhando para o céu, orando, pensando, agradecendo, e ela também, a gente trocando algumas palavras. E Deus falou algo para mim assim, que eu falei para ela, e queria falar para você. O que é amor? Amor não é sentimento. Esse é o pior engano da humanidade. Tem muita gente se
destruindo por causa de sentimento. Tem gente destruindo relacionamento por causa de sentimento. Tem gente se destruindo e destruindo outras pessoas. Eu coloquei aqui, paixão é sentimento que não produz comprometimento nas atitudes. Anota aí se você quiser. Paixão é sentimento, porque quando você está apaixonado, você tem aquela, eu coloquei paixão como esse sentimento que, eu quero, eu não vivo, a pessoa é a pior pessoa do mundo, ela não faz nada, ela causa mal, prejuízo para você, não traz segurança, é uma pessoa que só te maltrata, mas eu não consigo viver sem ele. Isso é paixão. Paixão é sentimento que não produz comprometimento nas atitudes. Amor são atitudes. Amor são atitudes que, por sua vez, gera um sentimento de pertencimento e comprometimento. Eu vou repetir. Amor são atitudes que, por sua vez, gera um sentimento de pertencimento e comprometimento. O sentimento é egoísta, o amor é altruísta. Eu falo isso porque eu tenho aprendido com a Nilva. Porque como eu falei, eu vivi uma paixão, mas eu não vivi o amor. A Nilva me ensinou o que é amor. Porque a Nilva, ela sempre demonstrou o amor dela com atitudes. E essas atitudes me constrangeram e me constrangeram lá atrás, desde o começo. A ponto de assim, eu não tenho outra alternativa senão amá-la, senão retribuir tudo isso. Eu preciso fazer a mesma coisa, porque senão eu me sinto indigno, eu me sinto o pior homem da face da terra. E logo no começo do nosso namoro, quando eu comecei a ser constrangido, porque eu vim de um relacionamento de paixão e ferido, e machucado, e sem saber o que era amor, mas as atitudes dela, de amor, começaram a me curar. E eu falei um dia para ela, bem no começo, eu falei um dia, eu vou te recompensar, um dia, eu vou fazer você a mulher mais feliz da face da terra. Por causa, daí eu estou falando da gente, porque eu quero chegar no que Deus fez com a gente e no que a gente precisa fazer com Ele. Eu cheguei para, o que ela fez comigo, o que ela faz, me levou a não ter, a não ser que eu fosse aquele cara, e tem muito cara, que não é grato, que não reconhece, que acha que isso é, é obrigação da mulher. Que obrigação da mulher? Ninguém tem obrigação de agir, não, a mulher tem que amar, tem que respeitar, mas o homem, a palavra de Deus fala que ele tem que amar, assim como Jesus amou a igreja. Eu preciso amar. Eu comecei a ficar constrangido a ponto de falar assim, não, eu preciso fazer, eu preciso ser, eu preciso começar, e comecei a tratar, e começou a surgir um sentimento, que eu nunca tinha sentido, de não, eu preciso fazer, eu preciso agradar, eu preciso tentar fazer, e não é aquela coisa assim de, não, eu preciso fazer. Amor é atitude, que através dessas atitudes, vai sendo gerado um sentimento, e um sentimento não egoísta,
mas um sentimento altruísta, aonde eu quero dar, eu quero oferecer, eu quero cuidar, eu quero prover, eu quero fazer tudo para ela. Mas sabe por que eu faço isso? Porque ela faz isso para mim. Então a gente não precisa ficar, Nilva, você precisa fazer, Nilva, você não faz, Nilva, não, Marinho, você não, eu não, porque ela faz. Ela não precisa me cobrar com palavras, ela me cobra com atitude. E quando ela me cobra com atitude, eu não preciso nem cobrar, porque daí as minhas, é isso daí. E quando João fala, nós o amamos, coloca aí 1 João capítulo 4, versículo 19. Olha o que o João fala sobre Deus, sobre Jesus. Nós amamos, lê aí por favor, já estou encerrando, está no finalzinho. Nós quando nós sentimos esse amor de Deus, a ponto dele ter dado o filho dele, a ponto dele ser todo poderoso, soberano, a ponto dele ser esse Deus, e ele me amar, e ele cuidar, e ele ter misericórdia de mim, e ele cuidar de mim, e ele trabalhar para o meu bem, o que é eu de repente falar, não, eu abro mão do meu descanso, eu abro mão disso, porque eu quero agradar esse meu Deus. Não, mas eu não posso, porque eu amo mais o outro, eu amo mais esse relacionamento, eu amo. Você pode amar, você pode fazer, só que entenda porque a tua vida inteira você não vê Deus trabalhando para o teu bem. Porque a partir do momento que você começa a falar assim, nada e nem ninguém é mais importante do que a Nilva, ninguém é mais importante do que Deus. A hora que você percebe, esse amor é recíproco, é um negócio de mão dupla, que começa a voltar de uma maneira que você nem imagina. É um negócio que você fala assim, meu Deus, quanto amor, quanta generosidade, quanta dádiva, como Deus é maravilhoso. Mas aí por quê? Porque você está retribuindo, você está fazendo essa troca, e daí você começa a ver. Por isso que hoje eu vejo, lá no começo eu via, mas hoje eu amo cada dia mais a Deus, porque eu vejo Ele fazendo em cada detalhe, e porque Ele faz, eu amo mais, e eu quero servir mais, eu quero entregar mais, eu quero fazer mais, e porque cada vez eu vejo Ele fazendo mais, eu quero fazer mais, e é essa troca, essa reciprocidade, que é fantástico, e a humanidade está perdendo, porque a humanidade tem sido egoísta, nos seus relacionamentos interpessoais, no namoro, no casamento, na relação de pais e filhos, na relação entre irmãos, mas principalmente na relação entre o nosso Senhor. A gente precisa sair daqui, e eu quero que você saia com a convicção de que Deus vai trabalhar e trabalha em toda e qualquer situação para você, mas você precisa começar a ponderar, será que eu tenho amado Ele? Porque tem muita gente, e eu quero falar, que vive a vida, não está nem aí com os mandamentos, com o que Deus pede. Deus pede uma santidade, estou nem aí. Deus pede um relacionamento, estou nem aí. Deus pede que você priorize Ele, estou nem aí. Deus pede não sei o que, estou nem aí. Não amo a Deus. Mas daí é um problema, Deus, por quê? Ora para mim, pede oração lá na igreja, hoje eu vou na igreja, hoje eu não sei o que. Não é assim que Deus funciona por princípio. Os princípios espirituais são como matemática. Você coloca em prática, você vive, você recebe o resultado. Você não pratica, você recebe o resultado. Que nós possamos hoje sair daqui com as convicções que todo cristão tem que ter, que Deus trabalha em todas as coisas, e Ele trabalha para o bem
daqueles que o amam. E que você hoje possa fazer uma análise. Eu sou uma pessoa que ama Deus? Eu tenho procurado cumprir os seus mandamentos? Eu tenho procurado seguir? Ou eu não estou nem aí? Eu sou daqueles que falam: eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, eu sou assim. Ou você é daqueles que falam assim: não, eu preciso crescer, eu preciso melhorar, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso conhecer mais e mais, eu preciso sentir esse amor, para que eu possa amá-lo cada vez mais, em nome de Jesus. Ministério de Louvor.